A grande comissão não é uma grande sugestão. O novo nascimento acontece quando atendemos ao convite de Jesus. O vinde a mim é um convite para o descanso, mas também para o envio, pois o mesmo Jesus que diz venham, também diz, portanto, vão. O propósito só se realiza quando decidimos ouvir a voz do alto que nos chama para colocar as mãos no arado sem olhar para trás. Esse é o propósito do milagre do novo nascimento. Para acompanhar as mensagens e os versículos usados, preparamos um esboço digital que pode ser baixado através do aplicativo Igreja da Cidade, disponível para Android e iOS, ou pelo site através do QR Code. Vamos juntos no ano de fazer discípulos até ganharmos todas as pessoas para Jesus. Amém! Deus é bom demais. Nós estamos juntos numa jornada de ouvir, estudar, entender as palavras de Jesus. Você está fazendo devocional comigo? Estamos juntos? Nós estamos lendo coisas muito fortes mesmo, estudando coisas muito extraordinárias aqui, juntos. Sabe, tem uma coisa muito legal nisso, da gente andar junto, sabe? Você pegar o devocional, você abrir ele e falar, puxa, a igreja inteira está aqui comigo, sabe assim? Isso é muito precioso para a gente como família, então a gente te encoraja demais a estudar com a gente as palavras de Jesus nesse devocional. E juntos nós vamos cumprindo o sonho de Deus para o nosso coração, neste ano de fazer discípulos. Nós vamos conversar durante algumas semanas sobre essa verdade espetacular e tão preciosa, que tem a ver comigo e com você. Discípulos fazem discípulos. Não tem outro jeito, né? Cada semente dá o fruto segundo a sua espécie. Então a macieira vai dar maçã, o pezinho de morango vai dar morango, as ovelhinhas é que trazem ao mundo novas ovelhinhas. Então nós somos chamados, escolhidos e convidados por Jesus para fazer discípulos. Para fazer discípulos. Isso tem tudo a ver com o jeito que você vive Jesus na sua vida. Quem é Jesus para você? Como Ele age nos seus melhores dias? Como Ele age nos seus piores dias? Quem é Jesus para você? As pessoas observam, elas notam, elas percebem e elas começam a seguir esse Jesus que vive através da sua vida e começam a perguntar como ser como você. Uau! Como eu posso ter essa paz que você tem? Como eu posso ter essa segurança que você tem? E aí, essa vida que transborda de você vai se multiplicando e vai chegando na vida de tantas outras pessoas. E isso se chama fazer discípulos. Mas sabe, tudo começa no que nós vamos conversar hoje, na primeira mensagem desta série, que fala sobre o milagre do novo nascimento, onde tudo começa. O milagre do novo nascimento. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia no capítulo 3 de João. É um capítulo tão precioso para a gente, eu tenho quase certeza de que você já leu. Se você não leu, hoje a gente vai conversar um pouco sobre ele e você vai poder também estudar mais durante a semana em casa. João capítulo 3. Pega no seu celular, pega na sua Bíblia, dá uma olhadinha nesse texto. O título dele é O Encontro de Jesus com Nicodemos. Esse capítulo trata de um encontro. Discipulado é tudo a ver com isso, com encontros. Encontros. Nicodemos, ele era um homem muito importante, mesmo. Ele era chefe
dos chefes ali em Jerusalém. Ele era membro do Sinédrio, exercia uma posição de governo mesmo, autoridade. E alguns autores, comentaristas bíblicos, acreditam que ele era bem rico, é um homem de muitas posses, um grande doutor da lei, uma pessoa extremamente importante naquela sociedade. E a Bíblia diz que esse homem tão importante, ele foi procurar Jesus. Alguma coisa chamou a atenção do coração dele, ele foi intencional em se encontrar com Cristo. E Nicodemos se tornou um discípulo de Jesus. A Bíblia diz lá mais tarde que ele inclusive ajudou José de Arimateia a providenciar o sepultamento de Jesus. Ele se tornou uma pessoa que realmente seguiu Jesus e aprendeu de Jesus. Mas esse primeiro encontro é tão interessante. A primeira coisa que me chama muita atenção é que realmente Jesus ama todos, viu? Ele olha para os mais pobres, os mais necessitados, mas ele também ama os ricos e os em posição de influência. Para Jesus não tem distinção. Posição social para Jesus não é nada importante. O que ele vê é o coração. O coração. E aí, na sua Bíblia aberta, no seu capítulo 3, você vai notar que que Nicodemos foi encontrar Jesus de noite. E eu muitas vezes ouvi pessoas falando assim, tá vendo? Nicodemos estava com vergonha. Ele não queria ser visto perto de Jesus, ele ficou com medo e todas essas coisas. Mas pensando nesse texto agora, né, para vir aqui conversar com vocês, e hoje de manhã lá no service, eu fiquei pensando numa realidade tão especial. Jesus não se importou com isso, de Nicodemos ter ido procurá-lo à noite, escondido, assim, discretamente. Jesus olhou para aquele homem, sentou com ele, entendeu o coração dele, conversou com ele, de acordo com as necessidades dele, e alcançou aquele homem. E o coração dele se conectou com o coração de Jesus, sabe? E aí eu, mais uma vez, tomei uma decisão. Ame mais e julgue menos. Em nome de Jesus. Às vezes a gente julga circunstâncias e pessoas e a gente acaba colocando um baita obstáculo para alcançar o coração delas para Jesus. Mas nós não vamos fazer assim. Assim como Jesus, nós vamos olhar para a intenção. Não é? Porque o milagre do novo nascimento acontece quando você se encontra com Jesus. É o nosso primeiro ponto essa noite. Quando você se encontra com Jesus, intencionalmente, acontecem muitos milagres, especialmente o milagre do novo nascimento. Aí no capítulo 3 de João, no 2º versículo, na primeira parte, você está lendo aí, que ele veio a Jesus à noite. Eu queria chamar a atenção, depois de ter conversado com você sobre esse detalhe da noite, eu queria te chamar a atenção para esse verbo. Ele veio a Jesus. Eu queria frisar muito com você a intencionalidade. Ele tomou uma decisão, ele se levantou da casa dele, ou do sinédrio, de onde ele estava, e ele foi encontrar-se com essa pessoa que o intrigava, que o fazia pensar, que chamava a sua atenção. Ele foi intencionalmente ao encontro dessa pessoa chamada Jesus. Isso mexe comigo também, porque quantas vezes a gente fica sentado esperando que alguma coisa do céu caia na nossa cabeça para a gente mudar ou para a gente tomar uma atitude ou uma decisão, sabe? Como se realmente a gente precisasse de um raio do céu para entender o amor de Deus, sabe assim?
Cristo veio, Cristo se tornou uma pessoa igual a você. A Bíblia foi dada para você, ela está aí na sua mão, seja no seu celular ou no papel, mas ela está aí na sua mão. Tudo que Deus quer te falar. A gente precisa intencionalmente se mover para encontros com Jesus. É algo que precisamos assim, fazer de verdade. A gente tem muita dúvida. Jesus, como é que é isso? Como é que é aquilo? Por que o mal existe? Por que está acontecendo tanta coisa? Por que eu fiquei doente e outras coisas mais? E a gente se retrai. Ao invés de fazer o que realmente precisamos fazer, que é ir ao encontro de Jesus e sentar com Ele e fazer perguntas. Como Nicodemos fez. Ele chegou para Jesus à noite, mas isso não teve problema nenhum para Jesus. Mestre, sabemos que ensinas da parte de Deus, porque ninguém pode realizar os sinais milagrosos que está fazendo se Deus não estiver com ele. Ou seja, Nicodemos, ele veio um pouco confuso. Mestre, eu estou vendo tantos sinais milagrosos, mas meu coração está agitado. É de Deus, não é de Deus? Você é verdadeiro, você não é? E é tão importante que Jesus, ele acolhe Nicodemos, olha naquele olhar, assim, eu fico até imaginando, né, essa conversa. O que você precisa conversar com Jesus hoje? Quais são as suas inquietações? Quais são as suas perguntas? Ou traumas? O que te faz retrair? Dar 30 passos para longe de Jesus? O que te faz ficar quieto? Sabe aquela coisa assim que você não quer nem orar, não quer falar com Deus, não quer falar com ninguém? Muitas vezes na nossa vida, na nossa história, a gente faz isso, a gente simplesmente se fecha por causa da dor mesmo, não é? Quando, na verdade, a gente precisa fazer o movimento contrário, ir de encontro a Jesus e honestamente fazer perguntas. Jesus, o que está acontecendo? Qual é a pergunta que você precisa fazer para Jesus hoje? E de coração se abrir para um encontro com Jesus, para ouvir a voz dele, ouvir o que ele tem a dizer. Porque Jesus te entende profundamente, Jesus entende as pessoas, Jesus entende você mais do que você mesmo. Sabe quando a gente fala assim, eu nem sei por que eu fiz isso? Jesus sabe. Ele compreende cada pedacinho de você, assim, suas reações, suas emoções. Ele tem o exato panorama de tudo que diz respeito a você. Tudo que Jesus quer é que você se mova mesmo, se abra mesmo para o encontro com Ele, a respeito de todas as coisas sobre a sua vida. Outra coisa, o milagre do novo nascimento, ele vai acontecer, nosso segundo ponto é, quando você se rende a Jesus. Então você se movimentou, se abriu para esse encontro, mas você se coloca numa posição de rendição àquilo que Jesus te oferece. João 3:3, Jesus declarou, digo a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Jesus está falando de coisas complexas com aquele homem tão inteligente, procurando dizer, Nicodemos, pensa um pouco mais com o seu coração. Pensa um pouco mais com o seu
espírito, Nicodemos. Ninguém pode ver as coisas invisíveis se não nascer de novo, se não se render ao amor de Deus para poder receber o Espírito Santo e compreender o que Deus está trazendo para a sua vida. E eu sempre me topo mesmo assim, com a questão da nossa vontade. Todos adultos, todos grandes, todos cheios de informações, todos acreditando que sabemos alguma coisa, e a gente está sempre colocando para Deus o que a gente quer, qual é a nossa vontade. E papai, Ele tem um carinho tão grande por você, Ele te ama tanto, que Ele vai respeitar a sua vontade, até o último instante. Por isso que Ele falou, eu estou à porta e bato. Se alguém abrir, eu entrarei. Porque o que Ele quer é entender que você está disposto, sabe? Para um relacionamento com Ele. E é isso que é se render. É ficar disposto para o que Deus tem a dizer. É baixar as armas, baixar as defesas e dizer, fala Deus. Fala Deus, o que você tem a me dizer? Jesus é simples, às vezes a gente complica demais. Por isso o nosso terceiro ponto para você. O milagre do novo nascimento acontece quando você entende a dimensão do Espírito. Que Jesus continuou a explicar para Nicodemos, né? Veja, Nicodemos ele estava tão focado nas coisas da terra, tão confuso, que quando Jesus falou do segundo nascimento, ele perguntou direto, mas como alguém pode nascer sendo velho? É claro que não pode entrar de novo, pela segunda vez, no ventre da sua mãe e renascer. Ele estava tão assim, Jesus, o que você está falando? E em João 3,5 ele continua, digo de verdade para você, Nicodemos, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. O que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é do Espírito. E ele continua, não se surpreenda, Nicodemos, pelo fato de eu te dizer, é necessário que vocês nasçam de novo. Jesus dizendo, Nicodemos, eu não estou falando das coisas que você enxerga com esses seus olhos. Eu estou falando das coisas do céu. Eu estou falando do seu espírito, Nicodemos. Eu estou falando da eternidade. De novo, eu fiquei frente a frente com essa realidade hoje, nesse domingo, falando de novo nascimento. Você é um ser eterno, lembra disso? Você é eterno. Esse você que está aí, sentado nessa cadeira, você é eterno. E o que Jesus estava falando para Nicodemos, Ele está falando para você. Pensa nisso. Lembra disso. Você não é só carne e osso. Você não é só isso que a gente pega aqui, né? Você é muito mais do que isso. Você é um ser eterno. Engasguei comigo mesmo, ó. Você nunca mais vai morrer. Glória a Deus. E aqui, enquanto você está vivendo aqui na terra, aqui nesse lugar, você tem a enorme oportunidade de escolher onde você vai viver a sua eternidade. Isso é nascer de novo. Quando você escolhe a salvação em Cristo Jesus, você nasce de novo. Só que agora para viver eternamente ao lado de Deus, na eternidade, não no inferno.
que é a separação definitiva de Deus, que é chamada de morte. Faz sentido para você? E Jesus estava dizendo isso para Nicodemos. Nicodemos, entenda a dimensão do Espírito, entenda que eu estou falando para você mais do que isso que você está enxergando. Você vai passar desta para melhor um dia. Ou seja, existe um após, existe vida após. O que a gente chama de morte aqui é só realmente uma passagem, de verdade. Eu fecho o olho aqui e eu abro com Jesus. Eu não sei que dia isso vai acontecer, mas vai acontecer. Eu vou um dia viver neste lugar maravilhoso, sem choro, sem pranto, sem dor. Porque lá no céu não tem nada disso que a gente tem aqui que é ruim. Lá no céu só tem a parte boa. Como lá no inferno só tem a parte ruim. Né? Quando a eternidade vem, as coisas são separadas. Aqui na terra é tudo misturado, bom com ruim. Doce com amargo. Na eternidade não, é separado. Mal com mal, bom com bom. Só bom. E Jesus estava tentando ajudar Nicodemos a entender isso. Quem nasce da carne é carne, mas quem nasce do Espírito é Espírito. Você pode, Nicodemos. Você pode viver eternamente com Deus. Se você entender que você precisa nascer de novo. Que nascimento é esse? É crer no Messias. Acreditar no Messias e viver o que a palavra de Deus diz para a gente viver. Aí vem o nosso ponto 4 para você. O novo nascimento acontece, esse milagre, quando você supera a religiosidade e a superficialidade. Disse Jesus, João 3,10, dá uma olhada aí. Você é mestre em Israel? E não entende essas coisas? Ou seja, puxa vida, Nicodemos, você é tão versado nas letras e você não compreende que existe muito além do que os seus olhos podem ver aqui na terra? Religião é um sistema, né? No mundo inteiro, em todas as culturas, as pessoas montam um sistema para poder chegar perto de Deus. Por quê? Porque todo mundo tem sede de Deus. Todo ser humano tem o transcendente em si. E todo ser humano foi feito para um relacionamento com Deus. Então, para que esse relacionamento se materialize de alguma forma, se a pessoa não tem entendimento do espiritual, da dimensão do espírito, como a gente acabou de conversar aqui, ela vai se conectar com o sistema religioso, como uma forma de tentar encontrar Deus. E o que é isso? São ritos, regras, são várias regras mesmo, que as pessoas colocam, porque daí elas podem chegar perto de Deus se cumprir tudo aquilo. Todas as grandes religiões do mundo têm um conjunto de regras, que se você fizer isso também, você pode chegar mais perto de Deus. Ou pode merecer, inclusive, algo especial da parte de Deus. E esse sistema religioso, ele confunde a gente, porque a gente realmente tenta praticar um monte de coisas, mas nunca chega lá. Porque Deus não nos fez para cumprir um sistema religioso, ou seja, para a religiosidade. Deus nos fez para um relacionamento, não para um sistema religioso, para viver dentro de um costume de regulações ou de regras para o cumprimento. Não! Deus nos fez para um relacionamento de amor, onde Ele te chama de filho, de filha, onde Ele te adota, onde Ele conversa pessoalmente com você sobre todas as coisas da sua vida e você com Ele. E esse relacionamento de amor, então, tem consequências.
tem consequência no seu jeito de falar, tem consequência no seu jeito de trabalhar, tem consequência no seu jeito de criar os seus filhos, tem consequência no seu jeito de cuidar da sua família, tem consequência no seu jeito de lidar com dinheiro. O relacionamento de amor com o Pai Celeste, muda toda a tua história. E isso não é religião. Isso não é superficial. Isso é muito, muito, muito mais profundo do que nós podemos imaginar. Mas o Espírito Santo nos conduz nessa jornada de conhecer Deus, crescer no amor por Ele e viver o que Ele tem para nós, como numa família, pertencendo, sendo cuidado, amparado e levado por Deus para onde Ele quer nos levar, que é um lugar cheio de amor mesmo. E esse relacionamento de amor também nos sustenta. Seja o que for, venha o que vier. Na luta, na dor, na dificuldade, você recebe esse amor, você é levado adiante, você é sustentado, você está seguro. A religião, ela traz uma certa insegurança, porque você pode fazer e nunca alcançar. Nos sistemas religiosos mundiais, não há segurança de que realmente, se você cumprir tudo isso aqui, pronto, está resolvido. Sempre tem aquela pontinha de insegurança, porque de verdade não é o que você faz, é o que Jesus fez na cruz que segura o seu coração. Ele te ama demais. E o milagre do novo nascimento acontece quando a gente entende isso, sabe? O que Jesus fez por mim é suficiente para me segurar, para me levar adiante, para me salvar. E você constrói nesse relacionamento de amor uma jornada de segurança, de esperança e de paz. É precioso demais. E o nosso quinto ponto para você diz que o milagre do novo nascimento acontece quando você entende o propósito da vinda de Jesus. Estamos aqui conversando sobre essas coisas e eu quero que você leia aí na sua Bíblia, João 3, 15 e 16 comigo. Para que todo o que nele crer tenha a vida eterna. Te falei, né, que você é eterno? E que você pode escolher onde você vai viver a eternidade. Por quê? Porque Deus tanto amou o mundo, que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Aleluia, aleluia, aleluia. Que segurança, que segurança. Jesus veio porque Ele te ama. Ele veio à terra porque Ele te ama. E Ele quer ter um relacionamento pessoal com você. Nós sempre nos pegamos num detalhe. Hoje, para muitos de nós, Jesus é invisível. Isso para nós é um pouco difícil, a gente é muito do concreto, a gente gosta do que a gente vê e compreende, né, no concreto, mas Jesus te convida para não apenas o natural, Jesus te convida para o sobrenatural, onde um relacionamento é possível sim com uma pessoa invisível, porque é pela fé. A fé é o firme fundamento das coisas que não se veem, está escrito em Hebreus. Mas o seu coração sabe que Jesus está. Ele é Deus Emanuel, Ele é Deus conosco. E o Espírito Santo de Deus, quando você acredita no que Jesus fez por você, e o convida para viver em você, o Espírito Santo de Deus passa a habitar em você e Ele te conecta.
Ele te conecta. E o novo nascimento acontece e você realmente sabe que Jesus está do seu lado. Seja o que for, venha o que vier. E nós passamos a conversar com Jesus como se fala com um amigo. E a gente vai transformando todo o pensamento em oração. Então você passa a viver conversando com Jesus o tempo todo. E Ele realmente vê, ouve, sente, percebe, ajuda, te sustenta, te alcança. Ele veio. O propósito dele para vir é te amar e te dar segurança. E te dar essa certeza. Você que é eterno. Você que escolheu Jesus. Vai passar desta para melhor. Para estar com Cristo. Com o Papai, com o Espírito Santo de Deus, por toda a eternidade. Porque você é um ser eterno. Você não termina aqui, nesse planeta. Você é um ser eterno. Louvado seja Deus. Mais um ponto para você. O milagre do novo nascimento acontece quando você entende que o Evangelho traz salvação e não condenação. Como assim? João 3,17 diz o seguinte: pois Deus enviou seu Filho ao mundo não para condenar o mundo, mas para que esse fosse salvo por meio dele. No mundo inteiro, em todos os lugares, todo mundo tem essa impressão de que Deus está bravo, o que eu fiz não tem perdão, Deus não presta atenção em mim. Essas coisas estão sempre presentes no pensamento da gente. No mundo inteiro, em todas as culturas, as pessoas têm essa dúvida: será que Deus me ama? E essa impressão de que Ele está muito bravo e disposto sempre a nos castigar. Nossa, aconteceu isso de ruim, é porque Deus realmente me castigou, olha, eu mereci. Ou quando acontece uma coisa ruim, a gente não entende direito o porquê. Algumas pessoas perguntam: nossa, será que eu joguei pedra na cruz? Você já ouviu essa expressão? Porque na nossa cabeça tem essa impressão de que Deus é essa pessoa que está examinando a nossa vida e quando Ele acha uma coisa de errado, puf, a punição vem. Eu queria te dizer, Deus não é essa pessoa. Ele não é assim. Ele não está procurando um jeito de te castigar. Ele não é essa pessoa. Ele não quer te condenar. Muito pelo contrário, Ele enviou Jesus para te salvar. E é tão necessário que você entenda isso. Deus não é essa pessoa distante, ruim, castigadora, que procura um jeito, de nos punir. Não é. Não é. Deus te ama. E Ele quer te salvar. Essa é a intenção do coração dele. E Ele fica muito triste quando a gente tem que sofrer consequências de escolhas ruins, sabe? Porque escolhas, de novo, eu te falei do seu livre-arbítrio, você realmente pode escolher tudo sobre a sua vida. E às vezes eu faço escolhas ruins e aí as consequências acontecem. Mas isso não é Deus querendo me castigar, mas não é mesmo. Aliás, Ele me ajuda quando eu tenho que viver consequências ruins, que Ele não gostaria que eu vivesse. Ele me segura e me leva adiante, resolve comigo, me abençoa. E até faz com que tudo contribua para o meu bem. É uma promessa que está lá em Romanos e é uma promessa para você também. Mesmo que coisas ruins aconteçam na sua vida por causa de escolhas suas, mas não somente suas, às vezes as coisas ruins vêm por causa das escolhas dos outros, de uma maneira tão injusta. Em todo tempo, Deus está buscando te salvar, te ajudar,
cuidar de você. Esse é o nosso papai. Esse é o nosso Deus. Esse é o nosso papai. Ele te ama de verdade mesmo, de verdade. Eu preciso que você entenda que o Evangelho traz salvação e não condenação. Então, todas as vezes que a gente olha para uma pessoa, que a gente olha para alguém, a gente vai olhar com esses olhos, sabe? Deus vê o melhor. Deus vê o que a pessoa pode ser. Deus vê qual o potencial que está ali escondido debaixo de um monte de coisas que talvez aconteceram a vida inteira. E Ele traz algo bom para todos nós, em toda e qualquer circunstância. Então, o nosso ponto 7 hoje é: o milagre do novo nascimento acontece quando você escolhe crer na esperança da vida eterna. Você escolhe crer. Eu quero muito frisar isso. É uma escolha que a gente convida muito você a fazer hoje. João 3:36 diz: quem crê no Filho tem a vida eterna. Já quem rejeita o Filho não verá a vida. É uma escolha. Então, hoje, a gente está conversando aqui sobre algo muito poderoso, muito especial, que está nas suas mãos. A escolha de viver com Deus, para Deus, ouvindo Deus. Ou a escolha de deixar para lá e ficar longe de Deus. É uma escolha. O que você quer hoje? Glória a Deus, que bom que você recebeu esta palavra da fé, essa mensagem, o Espírito Santo agiu e certamente agora é hora de você poder dar uma resposta para Deus. À luz do que você recebeu nesta mensagem de fé, pregada com tanto amor, uma mensagem bíblica de Deus para o seu coração, é hora de você dar uma resposta para o Senhor. E eu quero convidar você a dar uma resposta e quero fazer 3 convites para você. Aí na sua tela agora aparece um QR Code e um número de WhatsApp para que você que tomou uma decisão possa então entrar em contato conosco agora. O primeiro convite é se você ouviu esta mensagem e quer tomar uma decisão de arrependimento e de receber Jesus no seu coração como Salvador e Senhor da sua vida agora. A outra decisão que você pode estar tomando agora e celebramos com você é se você quer retornar para a igreja, voltar para a fé. Talvez você se desviou dos caminhos do Senhor e da igreja, mas hoje é o tempo de voltar, é tempo de arrependimento, de mudança de vida, de voltar para a família da fé. Então, bem-vindo você que está tomando a decisão de retorno agora. Não importa quanto tempo você esteve afastado, não importa se você se afastou dessa ou de outra igreja cristã ou evangélica, bem-vindo de volta à família da fé. E o terceiro convite que eu quero fazer para você é se você quer ser batizado. Então, se você quer ser batizado em águas, se você está em São José dos Campos ou em qualquer cidade onde temos uma igreja da cidade ou aí na sua cidade, entre em contato conosco agora, pelo WhatsApp ou pelo QR Code e diga: eu aceitei Jesus, eu quero ser batizado, eu não tinha sido batizado em águas ainda, no batismo de imersão, que é o batismo que Jesus viveu lá no Rio Jordão, sendo batizado por João Batista, e eu quero ser batizado em águas também. Então, entre em contato conosco. Amém? Então, bem-vindo à família da fé. Parabéns por tomar uma destas decisões hoje, após ouvir esta mensagem. E o nosso campus online aqui da Igreja da Cidade está aqui para servir onde você estiver. Deus seja louvado. Vamos orar juntos? Pai, eu quero te agradecer por cada um que recebeu agora a Tua palavra e ela tocou no coração e eles estão dando uma resposta para o Senhor. Eu abençoo cada um dos que nos acompanharam agora nesta transmissão. Que o Senhor abençoe as suas vidas, os que tomaram a decisão de te aceitar, de voltar para a igreja ou se batizar, nós assim os recebemos e os abençoamos em nome de Jesus. Amém. Obrigado por estar conosco. Se você tem qualquer outra dúvida também, aí no chat,
ou nas nossas mídias sociais ou no WhatsApp, mande para nós e nós vamos entrar em contato com você. Somos a Igreja da Cidade, uma família para pertencer. E aqui no Campus Online, uma família para pertencer onde você estiver. E seja bem-vindo também às nossas celebrações presenciais. Você pode ver aí no vídeo também os horários e os dias que temos celebrações. Bem-vindo, Deus te abençoe e até a próxima.